vamos para o corpinho da nossa ursa, que é praticamente a parte final, né? Tem o rabinho também que nós vamos fazer depois, mas o rabinho é mais rapidinho. Então, aqui, vamos fazer o nosso anel mágico, e dentro do nosso anel mágico, vamos fazer os 6 pontos baixos, igual nós fazemos sempre. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós fechamos o nosso anel e já colocamos o nosso marcador ou a nossa linha de marcação. Iniciamos a segunda carreira com 6 aumentos. Então, nós já vamos iniciar aqui o primeiro pontinho fazendo o nosso aumento. Então, nós vamos fazer 6 aumentos. Se vocês escutarem um som no fundo do vídeo, é meu filho que tá assistindo a desenho. Bom, as dificuldades, eu sei que não é só minha, dificuldade de muitas artesãs para gravação de vídeo, né, com barulhos de vizinhos, barulhos externos da rua, é complicado. E para quem mora em apartamento é mais difícil ainda, né, porque o espaço é menor, então a gente não tem muito para onde fugir, né? E eu tenho um filhinho pequenininho, então ele super colabora comigo e eu sou muito grata por isso. Então, vamos continuar aqui a terceira carreira. Essa carreirinha ficaram 12 pontos. E nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vamos fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer assim por toda a volta e eu retorno aqui com vocês quando eu terminar. Terminei aqui, então, e ficaram 18 pontos. Vou passar minha linha de marcação pra frente. Vamos iniciar a quarta carreirinha fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazer aqui, ó, 1, 2 pontos baixos e agora o nosso aumento. Vou continuar assim por toda a volta e retorno quando eu terminar. Terminei aqui, então, e nessa carreirinha ficaram 24 pontos. Passar minha linha de marcação aqui pra trás, e nós vamos iniciar a quinta carreirinha fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos, e agora o nosso aumento. Vamos seguir assim, então, por toda a volta, e eu retorno aqui quando eu terminar. Terminei, então, aqui a quinta carreirinha, e ficaram 30 pontos. Nós fizemos 3 pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos para a sexta carreira, fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e agora o nosso aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui a carreira toda e eu retorno já já com vocês. Terminei a sexta carreira e ficaram 36 pontos com 4 pontos baixos e um aumento. Passar minha linha de marcação para trás, vamos iniciar a sétima carreira. E na sétima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, o nosso aumento. Eu vou seguir essa sequência por toda a volta e terminando essa carreira, eu retorno. Terminei aqui, então, a sétima carreira com 5 pontos baixos e um aumento e ficaram 42 pontos. Vou passar minha linha de marcação aqui pra frente, nós vamos iniciar a oitava carreira fazendo 6 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora o nosso aumento. E eu vou continuar por toda a volta e retorno com vocês. Terminei aqui, então, a oitava carreira com 6 pontos baixos e aumento e ficaram 48 pontos, tá? Vou passar minha linha aqui pra trás. E agora, nós vamos fazer algumas carreiras de pontos baixos, então, será da nona carreira até a 15ª carreira somente pontos baixos. Então, serão 7 carreiras de pontos baixos. Então, eu vou continuar aqui, ó,
E vou fazer as 7 carreirinhas de pontos baixos, ponto sobre ponto, e todas as carreiras, quer dizer, cada carreira terá 48 pontos, tá? Então, eu vou subir aqui, como é um pouquinho demorada, quando eu terminar aqui, eu retorno com vocês com o resultado. Terminei aqui, então, as 7 carreiras de pontos baixos, ó, ele ficou assim já, o corpinho. E agora, nós paramos aqui na 15ª carreira, e agora nós vamos para a 16ª carreira. E na 16ª, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora a nossa diminuição. E nós vamos seguir assim por toda a volta, 6 pontos baixos e uma diminuição, até chegar aqui na marcação e eu retorno com vocês quando eu terminar. Terminei, então, aqui a 16ª carreira, com 6 pontos baixos e uma diminuição, e ficaram 42 pontos. Vou passar minha linha de marcação aqui pra trás, e agora nós vamos iniciar a 17ª carreira, e nós vamos fazer somente pontos baixos, tá? Então, só ponto sobre ponto, e essa carreira também terá 42 pontos. Então, nós vamos seguindo aqui, ó. Quando eu terminar a carreira toda, eu volto com vocês. Terminamos aqui a 17ª carreira, que foi só de pontos baixos. E agora, nós vamos iniciar a 18ª carreira. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer a nossa diminuição. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, a nossa diminuição. Nós vamos seguir assim por toda a volta. E terminando aqui, eu retorno com vocês. Terminei aqui, então, e ficaram 36 pontos. Essa foi a carreira 18ª. E agora, nós vamos passar para a carreira 19ª. E na carreira 19ª, nós também só vamos fazer pontos baixos, tá? Então, vamos fazer somente pontos baixos, ponto sobre ponto. E eu terminando aqui essa carreirinha de pontos baixos, eu retorno aqui com vocês. Nós já estamos quase terminando o corpinho da nossa ursinha. Terminada, então, aqui a 19ª carreira, né? Que foi só pontos baixos. E nessa carreira, nós continuamos com 36 pontos. Então, agora, nós vamos passar para a carreira 20ª. E nessa carreira 20ª, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e agora a nossa diminuição. Novamente. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e a nossa diminuição. Vou seguir assim por toda a volta e retorno quando eu terminar. Prontinho aqui, ficaram 30 pontos nessa carreira, tá? Essa carreira foi a 20ª e agora nós vamos passar para a 21ª. Nós vamos passar nossa linha aqui pra cá e na 21ª também nós vamos fazer somente pontos baixos. Então, vou seguindo aqui só com os pontos baixos e nessa carreira também vai ficar 30 pontos. Vou terminar aqui e já volto. Prontinho, terminei aqui a 21ª e foi só de pontos baixos, né? Como eu falei, ficaram 30 pontos. E agora, nós vamos para a 22ª carreira. Ó, tá vendo que já tá fechando, nós vamos fechar mais um pouquinho aqui. Então, a 22ª, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos e agora a nossa diminuição. Novamente. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir assim por toda a volta e eu retorno já já. Terminei aqui, então, a carreirinha de número 22.
ficaram 24 pontos, tá? Agora, nós vamos fazer a última carreira e nós já vamos inserir os bracinhos da ursinha. Eu vou deixar eles aqui separados. Então, nós vamos fazer agora, na carreira de número 23, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui fazendo 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E agora, eu vou pegar um dos bracinhos aqui, vou virar essa partinha do arremate para trás, ó. E nós vamos inserir aqui, ó, o braço, tá vendo, ó? Eu tô com a agulha agulha aqui laçada, do jeito que eu parei meu ponto. Eu introduzo aqui, ó, no meu bracinho e vou pegar as duas partinhas aqui, ó, do braço. Ó, os dois pontinhos, o da frente e o de trás. E eu já vou introduzir aqui no próximo ponto, que seria o ponto baixo, que é esse daqui, ó. Geralmente aqui eu costumo fazer pontos baixíssimos, mas como é a última carreirinha e nós já vamos costurar o pescoço, para ele ficar um pouquinho mais alto, eu vou fazer pontos baixos mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu puxo tudo, passo pelas duas carreirinhas de novo do braço e faço meu ponto baixo. Aí, eu vou pro próximo ponto. Aqui no braço, nós vamos ter que fazer 6 pontos. Então, nós já fizemos um e nós vamos agora pro segundo, ó. Vou introduzir aqui e aqui nesse ponto e vou fazer o segundo ponto baixo do braço. Vamos pro terceiro, ó. Pego as duas partes do braço e o próximo ponto aqui do corpo e faço o meu ponto baixo. Próximo ponto, esse foi o terceiro, agora nós vamos pro quarto, ó. Pego os dois pontos do corpo, do braço e passo no próximo ponto do corpo. Quarto, vamos pro quinto, ó. Pegamos aqui os dois pontos do braço e vamos para o próximo ponto do corpo. E o último que nós vamos pegar aqui, só a mesma pontinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou pegar a pontinha, essas duas pontinhas aqui. E vou fazer o próximo ponto também, que é o último, é o sexto. Aqui, geralmente, eu faço ponto baixíssimo, mas como nós estamos já na última carreirinha, né, pra ficar mais acessível na hora de costurar, eu tô fazendo pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, ó. Nós paramos aqui e nós vamos continuar daqui. Sempre apertando bastante, tá? Pra não ficar buraquinho. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nós vamos pegar o outro braço, ó. E vamos colocar a agulha agora bem no cantinho aqui, ó. Igual o último cantinho que a gente fez ali do braço. Ó. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos introduzir aqui no próximo ponto. Vou puxar essa linha aqui. E vamos fazer o nosso ponto baixo. Próximo. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Esse é o quinto. Vou colocar essa linha aqui pra dentro e o sexto vai ser aqui bem no cantinho, ó. Um pouquinho mais difícil, mas... Aí. Eu vou introduzir aqui no próximo. Eu vou fazer o meu ponto baixo. E agora, pra finalizar, sobrou só 2 pontos aqui, então nós vamos fechar aqui os 2 pontos. E assim, nós terminamos o corpinho.
Então, aqui eu já posso cortar minha linha, vou deixar uma quantidade bem significativa pra gente costurar, tá? Ó. E aqui eu vou arrematar assim, dessa forma simples mesmo, fazendo ponto baixíssimo e depois um nozinho. E aí, nós finalizamos nosso corpo. Eu não enchi ainda, né, porque não tem necessidade, mas ele ficou assim, ó, tá? E agora, a gente vai fazer o rabinho, já que é muito simples, e a gente terminou todos as partes da ursa, tá? Nosso rabinho, a gente vai fazer só assim, ó. Anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o nosso anel. Vamos colocar a linha de marcação e vamos para a próxima carreira com 6 aumentos. Opa. Terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e sexto aumento. Ó. Essa segunda carreira ficaram 12 pontos. Eu vou fazer um rabinho bem pequenininho, então aqui eu já vou fazer a terceira carreira só de pontos baixos, tá? Que ele já vai encurvar. Então, vou fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto. Tem um rabinho bem delicadinho, né? E ele já ficou encurvadinho aqui. E eu já finalizei. Vou deixar uma quantidade aqui de linha pra fazer a costura e vou arrematar. E esse ficou o rabinho. Então, nós já temos todas as partes da nossa ursa. Então, agora, nós vamos começar a montagem e os detalhes da nossa ursinha. Então, vamos começar aqui com os detalhes. Eu vou começar afundando um pouquinho o olhinho da ursinha. Então, pra isso, a gente vai aqui na parte de baixo da cabeça. Ó, coloquei uma linha da mesma cor da cabeça, né? E coloquei na agulha de tapeceiro. Você pode pegar uma agulha maior, que facilita. E eu vou introduzir aqui embaixo da cabeça e vou pegar aqui numa parte lateral aqui do olhinho. Aqui, ó. Peguei aqui bem na partinha lateral, ó, do olho. Vou deixar um pouco de linho aqui. E agora, eu vou introduzir nessa outra partinha do olho e já vou passar para pro próximo olho, aqui bem no cantinho também. Ó. Vou ficar aqui por cima, mas depois ele sai. E aqui eu vou introduzir aqui de novo, ó. Nessa outra parte do olho. E vou sair no mesmo ponto, no mesmo buraquinho que eu entrei, ó. Aqui de baixo da cabeça. E aí, ele ficou assim, ó. E agora, eu puxo. Eu tento colocar aqui essa linha pra dentro do olho, que eu não quero que ela fique aparecendo muito, ó. E agora, ele ficou assim, fundinho, tá vendo? Eu não vou deixar tão fundo, mas eu quero que tenha uma expressão. Então, eu vou dar um nozinho aqui, ó. E eu vou dando nozinho e vou ajustando aqui o tanto que eu quero que ele fique fundo, ó. Tá vendo? Vou aprofundar mais um pouquinho. E a gente vai apertando assim com os dedos, né? Pra ficar do jeito que a gente quer, ó. Aqui, assim, pra mim já tá bom. Então, aqui eu só dou um outro nó bem apertado para não soltar lá, não folgar. E aqui o nó já entrou pra dentro da cabeça, eu só coloco a minha linha lá pro fundo, pra não ficar aparecendo. Aqui eu vou cortar minha linha. E ele ficou já os olhinhos fundinhos. E agora, nós vamos fazer o nariz. Bom, então, eu peguei aqui uma linha preta, né, pra gente fazer o focinho. Eu falei nariz, mas é um urso, então é um focinho, né? Eu peguei, pus bastante linha, gente, na agulha, porque
tenho medo de faltar, então eu prefiro colocar bastante, apesar de atrapalhar um pouco, mas eu prefiro assim. Então, nós vamos começar aqui, ó. Aqui é onde tem o nozinho, né, que nós colocamos ele pra baixo. Eu vou colocar um pontinho aqui abaixo desse nozinho, ó, sempre centralizando, ó. E eu vou subir aqui, mais ou menos, ó, a partir do nozinho, ó, contando com a carreira do nó. 1, 2, 3, umas 4 carreirinhas pra cima, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui na direção do olho. E eu vou introduzir aqui, ó, tá vendo que eu coloquei muita linha, acho que eu até exagerei um pouco, mas é melhor sobrar que faltar, né? Porque se faltar aí fica mais complicado. Aí agora eu vou passar aqui de novo, pelo menos umas 2 vezes em cada buraquinho, pra ele ficar bem preenchido, né? A parte do nariz. Aqui, ó, vocês podem ver que não tem buraco, certo? O buraquinho do ponto seria esse, mas eu quero que o focinho dela fique bem preenchido, então eu vou enfiar aqui a agulha bem no meio do ponto mesmo, ó. E vou puxar. Aí, agora eu vou novamente no próximo ponto, ó. Fica bem pertinho. Ainda vai ficar algumas falhas, né, no focinho, mas depois a gente vai acertando. E sempre colocando aqui no mesmo buraquinho, ó. Agora eu vou colocar mais uma vez aqui. Aí, no caso, gente, vocês vão ajustando aí, né, de acordo com a cabecinha de vocês, porque é um trabalho manual, né, então, cada trabalho vai sair de uma forma. Eu vou fazendo aqui, ó, do jeito mais ou menos, né, ó, que eu falei, sempre fazendo um pontinho perto do outro, às vezes você tem que passar 2 vezes a linha pelo mesmo ponto, pra não ficar falhada aqui, por exemplo, ó, tá vendo que ficou um pouquinho separado? Então, eu vou ter que passar 2 vezes, ó, vou voltar no mesmo lugar e vou passar de novo. Tá vendo? Ó, desci novamente, agora eu vou pro próximo. E o que ficar de falha, a gente vai acertando depois no final. Vou fazendo aqui agora e vocês vão acompanhando aí comigo. Então, aqui, gente, ó, eu tô no último ponto aqui, vocês podem ver que ficou um pouquinho de fibra aqui. Depois a gente vai tirando assim, ó, com cuidado, né, pra não deixar o trabalho feio, tá? Isso daqui é normal, acontece mesmo, não tem como você fazer o focinho antes de pôr a fibra, né? Porque a gente tá nas últimas carreirinhas aqui, então é assim mesmo. Aqui, ó, eu tô no último ponto, vocês podem ver que já preencheu aqui. Eu vou voltar aqui nesse primeiro ponto, ó. E agora, eu vou passar aqui minha agulha por dentro, ó, de todos os pontinhos. Passei aqui por dentro. Tá vendo? Puxei um pouquinho pra cima. Vou tirar um pouquinho dessas fibras aqui agora. Opa! Ó, agora eu vou voltar aqui nesse último ponto e vou voltar pro primeiro ponto. Muito bem. Ó, aqui eu vou passar para esse pontinho aqui do lado, porque senão ele não vai ficar do jeito que eu quero. Ó. E agora eu vou passar aqui por cima, ó. Vou passar algumas vezes aqui por cima pra tampar essas partes que ficaram aparecendo aqui do focinho. Nossa, saiu um monte de fibra aqui.
Eu vou tirando. A gente cortou aqui a parte do vídeo, mas eu tava passando daqui pra cá, né? E eu coloquei a agulha de novo e passei por 3 vezes, tá vendo? Aí tampou os buraquinhos. E da última vez eu passei aqui pro ponto inicial que a gente começou, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, vou pular umas 2 carreirinhas. Eu quero fazer tipo um sorrisinho, né? Que é a foto modelo que ela me enviou de um ursinho de pelúcia mesmo. Então, aqui, ó, eu vou introduzir a agulha aqui 2 pontinhos abaixo e vou subir aqui. Eu vou introduzir 3 pontinhos pra baixo, melhor. E vou introduzir aqui, ó, essa parte lateral. Vamos ver como que vai ficar. Aí, ó. E agora, eu vou pra essa parte aqui, tá vendo? Vai ficar tipo um sorrisinho mesmo. E vou voltar aqui pra essa parte do meio. Pra eu prender aqui, ó. E ficar o sorrisinho, tá vendo? Então, ficou assim. Agora, eu volto aqui pro meu ponto inicial. Opa! Volto aqui pro meu ponto inicial. E já vou, ó, dar um nozinho aqui. É uma ursinha bem diferente das tradicionais, né? Mas ela vai ficar com um rostinho bem lindo. Ó, aqui eu dei 2 nós. E vou introduzir aqui por dentro e lá pra baixo. Pra não ficar parecendo esse nó. Então, a gente tem que puxar aqui esse nó pra dentro, ó. Puxamos. E agora, eu vou puxar o restante da linha. Gente, realmente, eu peguei muita linha. Mas é melhor sobrar que faltar, né? Vou dar uma cortadinha aqui. E pronto, terminei. E ela ficou assim, ó. Ainda tá com um rostinho bem masculino, né? E como é um mobile pra menina, nós vamos deixar um pouquinho mais delicado. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui um pedaço de linha branca. Vou colocar na minha agulha. Nós vamos fazer a parte branquinha aqui do olho. Vou introduzir aqui em qualquer parte aqui da lateral. Ó. E vou fazer somente uma partinha aqui, ó, do olho. Daqui eu vou passar pra cá, ó. E daqui eu vou passar pra lá. Ó, ficou uma partinha branquinha do olho. Nós estamos deixando o amigurumi mais delicado. E pra completar aqui o rostinho dela, nós vamos fazer uns cílios. Porque os cílios deixa bem feminino. Arrematei aqui. Agora, eu vou pegar uma linha preta aqui, vou pegar essa daqui da Cleia mesmo. Você pode pegar uma amigurumi também, partir ela no meio. Pegar somente alguns fiozinhos. Essa daqui é bem fininha, que deixa bem delicadinho. E eu vou introduzir aqui, ó, na lateral, ó. Daqui pra cá. Vou deixar um pedacinho aqui pra fazer o nó, ó. E vou pegar agora uma carreira de cima. Aí, ó. Olha como ela já ficou mais delicada. Vou fazer a mesma coisa pra cá. Olha a diferença que dá, gente. Muita diferença, né? Agora, daqui pra cá, que nós pegamos 2 pontinhos, ó. Eu já passo pra cima.
Um pontinho mais pra cima aqui. Ó. Introduzo aqui e vou pro outro lado, da onde a gente entrou, pra fazer o meu nozinho. Ficou assim. Depois nós podemos colocar um blush, né? Pra ela ficar ainda mais feminina. Terminei aqui. E ela ficou assim. E agora, pra completar o rostinho, pra gente já ver como vai ficar, nós vamos já colocar as orelhinhas, tá? Então, eu peguei aqui uma orelhinha. Vou colocar aqui a linha na minha agulha. E nós vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Então, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu já vou costurar aqui uma orelhinha, ó. Fica mais ou menos, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Entre a 8ª, 9, 10 e a 10ª carreira. A gente vai pegar mais ou menos essas 3 carreirinhas aqui, ó. Eu vou costurar uma parte e a outra parte, vocês já vão saber como que costura, ó. Vou começar aqui, ó. Eu deixo ela um pouquinho curvada. Ó. Aí, passei aqui um pontinho na cabeça e agora eu vou voltar aqui com um pontinho na orelha. E eu deixo ela encurvadinha assim, então a gente tem que pegar, ó, tá vendo? Aí, eu vou fazendo esse processo, ó. Pego um ponto da orelha e passo no ponto da cabeça. O ponto da orelha e o ponto da cabeça. Aqui, como é já a parte final, ó, ela fica encurvadinha, então eu já vou pegando aqui nos pontinhos mais pra frente aqui da cabeça, ó. Pegando mais nos pontinhos da frente pra orelhinha continuar encurvadinha. E assim eu terminei a costura da orelha, ó. Ficou bem bonitinha. E agora eu vou pegar esse último pontinho aqui da orelhinha e já vou arrematar aqui, fazendo nozinho. Vou colocar lá pra trás. Lembrando que se for pra criança tem que estar o mais seguro possível. Então, aqui eu vou fazer um outro nozinho. E vou introduzir minha agulha lá por outro lado, eu vou cortar. Então, já coloquei uma aqui e agora eu vou colocar a outra e já retorno. Ó, terminei aqui de costurar as duas orelhinhas, ó, ficou bem bonitinho. E agora, a gente peguei o pincel aqui, nós vamos colocar um blushzinho nela. Ó, bem sutil. Quem quiser pode fazer com tinta de tecido também, só que a tinta de tecido tem que diluir ela na água. E você coloca o pincel e vai tirando o excesso no papel e depois você aplica na peça. Porque a tinta de tecido, ela é bem mais forte. Ó. E a nossa ursinha já tá toda delicadinha, ó. Tá vendo? A cabeça pronta, eu vou colocar um pouquinho aqui também nas orelhas.
Como vai uma peça que vai pra mobile, né, ela não vai ser manuseada pelo bebê, então, essa questão do blush vai acabar durando mais, ó. Opa. Olha que gracinha. E passar só mais um pouquinho aqui. E ela ficou assim. Agora ela ficou toda delicada mesmo. E agora nós vamos montar o restante do corpo. Agora que nós terminamos a cabecinha, nós vamos passar aqui pro corpo. Então, eu já vou encher aqui o meu corpinho. Colocando a fibra aqui. Opa. Aos poucos. Ó, enchi aqui a base da minha ursinha, né? Aqui no pescoço eu não vou colocar muito pra não atrapalhar a minha costura. Antes de eu finalizar a costura, aí eu coloco mais fibra, né? Pro pescoço ficar firminho. E ela ficou assim, ó. E agora nós vamos costurar. Então, gente, ó, a minha ursinha eu vou colocar ela assim, ó, que a câmera tá bem focada. Eu vou colocar ela assim. Aqui no pescocinho vai ter um laço, né? Nós vamos fazer um laço. Então, eu preciso deixar ela um pouquinho mais assim pra trás. E a gente vai começar aqui a nossa costura, tá? Então, aqui, ó, eu deixei a parte que tem o fio aqui pra trás. E aqui nós vamos seguir pegando um ponto da cabeça. Você pode colocar alfinete, tá? Que eu não costumo muito colocar alfinete, porque me atrapalha. Um ponto da cabeça e um ponto aqui do corpo. E eu já venho aqui, ó, no mesmo ponto que eu saí, eu já entro de novo. Pego um ponto do corpo, vou aqui no mesmo ponto que eu saí e passo pra lá novamente. Vou dar um pouquinho de zoom aqui pra ficar mais fácil de vocês verem, ó. E vou fazendo a costura. Vou pegar um ponto do corpo e um ponto da cabeça. Um ponto do corpo e um ponto da cabeça. Sempre conferindo pra ver se ela tá ficando retinha, se não tá ficando torta, tá? Ó, aqui nós já estamos quase fechando. Puxar bem minha costura aqui. Então, eu vou inserir aqui um pouquinho de fibra pro pescocinho ficar firminho, né? Então, eu vou encher aqui. E vou continuar a minha costura aqui da mesma forma. Ó, eu terminei aqui, dei uma reforçadinha aqui nessa parte da onde eu saí, porque tava um pouquinho folgada a costura. E aqui eu vou dar o meu arremate. Dessa forma, vou passar aqui por dentro
E vou dar mais um arrematezinho aqui pra ficar bem firme e não ter perigo de soltar. Pronto. Fiz aqui e ela ficou assim, ó. Bem certinha, né? Agora, nós vamos costurar aqui o rabinho, que é bem facinho também. E vou costurar ele aqui, ó, nessa partezinha aqui. Não tem muito segredo, a gente vai fazer da mesma forma. Uma parte do... pega um ponto do corpo e um pontinho do rabo. Ó, terminei aqui, então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá. Vou fazer o meu arremate, né? E vou fazer o meu nozinho lá no corpo. Aqui eu não vou fazer porque ele vai pro móvel, então, eu vou deixar assim mesmo, ó. E agora, nós vamos colocar as perninhas. Agora, nós vamos colocar as perninhas da ursa. Eu acabei cortando aquele fio que eu tinha deixado solto aqui, porque pra explicar pra vocês vai ficar mais fácil com um fio só. Eu vou colocar ela na posição assim, sentadinha, tá? Mas vocês podem, se quiser, também colocar nessa posição aqui em pezinha. De qualquer forma, ela vai ficar um pouco articulada, né? Então, ela vai abaixar as perninhas também, mas como vai ser para o mobile, eu vou deixar ela fixa assim, sentada mesmo. Então, você pode aí colocar 2 alfinetes aqui, né, pra ficar mais fácil. Eu peguei essa agulha aqui, ela não é agulha de tapeceiro, ela tem uma pontinha aqui, tá até um pouco velhinha, mas ela vai me ajudar aqui no processo da costura, tá? Então, pra iniciar, eu vou começar aqui por baixo, ó, nesse pontinho aqui. Deixa eu colocar só as perninhas aqui pra eu ver mais ou menos onde vai ficar. Ó. E agora, eu vou introduzir aqui, ó, mais ou menos aqui na perninha, ó. E vou deixar um pouquinho de fio aqui pra eu dar um nozinho depois. E aqui, gente, ó, daqui eu vou pegar mais ou menos uns 2 pontinhos da perna e vou passar pro outro lado. Medir bem aqui para não ficar fora. E eu vou passar pra cá. E eu vou sair mais ou menos aqui no mesmo lugar que eu entrei na outra perninha, ó. Aqui. Um pouquinho difícil pra puxar. Isso. E aqui, ó, aqui desse lado ficou assim, fica um pouquinho marcadinho aqui o ponto, mas não tem problema. Aqui, eu vou pegar 2 pontinhos também e vou introduzir e vou sair aqui no mesmo lugar que a gente entrou da primeira vez, ó. Tá vendo? Então, ela já tá presinha aqui. Mas, pra ficar ainda mais segura, nós vamos fazer de novo, ó. Vou passar pra lá. Aqui pra cá. Vou entrar aqui no mesmo pontinho. Como essa agulha, ela tem ponta, opa, aí ela acaba entrando, às vezes, dentro do ponto, aí fica difícil pra puxar. Vou fazer de novo aqui. Agora vai. Aí. Isso. Não puxa muito, tá? Para não ficar muito apertada aqui a barriguinha dela. E daqui, ó, eu já vou passar aqui pra baixo. Aonde a gente entrou. Se a sua agulha for agulha de tapeceiro, fica mais fácil, né? Porque a minha tem ponta e acaba entrando nos dois pontos. Ó. Então, ela ficou assim, ó, tá bem certinho, ó. E aqui,
Eu não vou puxar muito pra não apertar muito a barriguinha dela. E aqui eu já vou dar um nozinho, ó. Dou um nozinho. E vou passar aqui por dentro, pra trás do corpinho. Um pouquinho difícil. Nossa, gente, hoje o processo aqui tá complicado. Pronto. Aqui, se for pra criança, você pode dar mais um arrematezinho, né? Pra ficar bem seguro. Como eu vou colocar no móvel, então, eu dei um nozinho, já está seguro. E assim ficou a nossa ursinha, tá? Ó, ela também abaixa as perninhas. Então, aqui, ó, sentadinha, ela ficou com 19 centímetros sentada. E ela em pezinha, ela fica com 23 centímetros, tá? Então, agora, nós vamos fazer o lacinho dela pra finalizar. Vamos fazer agora o lacinho da ursa. E pra isso, eu peguei a cor branca da amigurumi, vou laçar aqui no meu dedo. E vou fazer um nozinho aqui, ó. E dentro, e com esse nozinho, nós vamos fazer uma corrente com 70 pontos. Então, pra fazer a corrente, ó, eu vou fazendo assim, ó. Aqui eu fiz 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Fiz 70 pontos aqui nessa corrente, uma corrente bem grande. E agora, nós vamos fazer mais 2, que vai ser o de apoio pra gente subir aqui pra fazer a carreirinha, tá? Então, no total, vai ser 72, tá? Mas essas duas aqui que eu vou fazer agora, será de apoio pra gente subir aqui. Então, agora, nós pulamos essas duas últimas que nós fizemos e vamos fazer um ponto alto. E vamos introduzir a partir da terceira aqui, fazendo um ponto alto. E nós vamos seguir assim, por toda a corrente, pegando essas duas correntinhas aqui, ó. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem, ó. Quando eu introduzir aqui no meu ponto, eu sempre pego essas duas alcinhas aqui, ó. O ponto tá aqui e eu pego sem foco. E eu pego sempre essas duas alcinhas aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, serão 70 pontos altos e terminando aqui eu retorno com vocês. Terminei aqui, ó, ficou bem grande porque nós vamos fazer o laço, né? E o laço tem que estar bem grande. Então, aqui, eu terminei aqui, ó, eu vou virar o meu trabalho e faço duas correntinhas. Então, essa correntinha aqui já faz parte desse ponto, então, nós vamos para o próximo. E fica dessa forma aqui, ó. E nós vamos voltar fazendo, ó, que já são 1, 2, 3, nós vamos fazer até chegar a 70 pontos altos, tá? Terminando, chegamos aqui no final, terminamos, nós fazemos a mesma coisa. Ó, nós vamos introduzir aqui no último ponto, nós fazemos a mesma coisa, subimos duas correntinhas, quer dizer, viramos o nosso trabalho, subimos duas correntinhas e fazemos mais uma carreira de ponto alto. Então, ao todo, será 3 carreiras de pontos altos, tá bom? Terminando aqui, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final das minhas carreirinhas, ó. Ficou bem grande, ó. E aqui, pra finalizar, eu vou passar ponto baixo aqui, vou fazer uma correntinha. E vou fazer alguns pontos baixos aqui, só pra dar uma finalização aqui nessa parte. Vou fazer alguns pontos baixos aqui, ó, passando por entre os pontos,
pra ele ficar um pouquinho mais bonitinho e a gente dar o acabamento, tá? Ó, terminei aqui, ó. Cortar minha linha aqui, só um pouquinho mesmo pra não ficar aparecendo. Eu vou dar um nozinho com essa e vou introduzir aqui lá pra dentro, pra não ficar aparecendo, tá? Ó, introduzi aqui dentro dos fios. Esse daqui eu vou cortar. Esse daqui é inicial, vou cortar. Vou cortar esse daqui também. Eu vou cortar um pedacinho aqui de linha branca. Um pedacinho não, um pedação. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Vou cruzar aqui essas duas partes, ó. Vamos deixar bem retinho aqui. Essas são as partes que vai ficar soltas. E essa daqui do meio, a parte do laço, né? Então, nós vamos fazer como se fosse um laço mesmo de fita, né? Só que, no caso aqui, a fita é o crochê. Então, ó, nós vamos fazer uma costura aqui e unir dessa forma, ó. Então, eu vou pegar aqui minha linha já com a agulha, ó, e vou ir dando uns pontinhos aqui, assim, ó. Só pra ficar mais fácil. Ó, vou deixar uma linha, um pedaço de linha aqui. Tá vendo? Eu dei uns pontinhos aqui pra ficar mais fácil, ó. E agora, eu vou passando aqui no meio, ó, e vou fazer a parte do meio do laço. Então, ó, só pra vocês verem como já ficou, ó. Pra ficar maior, vou ajeitar aqui, pra ficar certinho. Vou fazer de novo pra ver como vai ficar. Olha aí, gente. Tá vendo? Tá do mesmo tamanho, ó. Mesmo tamanho. Agora, eu só vou continuar aqui, ó, rodando algumas vezes. Eu pensei em fazer esse miolinho aqui de rosa, porque eu acho que vai dar um destaque, vai ficar mais bonito, tá? Vou colocar aqui, ó, mais ou menos na minha... Olha como vai ficar linda, gente. Uma ação bem grande, bem... Destacar bastante aqui, né? Então, eu vou continuar aqui rodando. E aqui eu já vou dar um nozinho com essa outra ponta que a gente iniciou. Porque eu quero passar a linha rosa pra fazer a combinação. Eu quero passar a linha rosa por cima aqui, né? Pra dar um destaque no laço. E fazer uma combinação com as nuvens. Eu já volto aqui com a linha. Então, gente, eu peguei essa linha aqui. Se vocês não viram o vídeo da nuvenzinha, eu vou deixar aqui na descrição. Nós fizemos essa nuvenzinha aqui no outro vídeo, que vai compor o nosso mobile, tá? Então, eu uso essa cor aqui, 3148, e eu vou usar essa mesma cor pra fazer essa parte do meio do laço, porque eu acho que vai ficar bem mais chamativo, mais bonito, tá? Já cortei aqui, então, um tanto de linha aqui. Então, eu vou fazer aqui da mesma forma, ó. Vou passando, deixando o mais retinho aqui possível, né? E já vai dando um destaque aqui no laço. Ó, vou passando e apertando, né? Fica bem justinho. E aqui já tá bom, né? Vou passar mais um aqui no meio. Pronto, já tá bom aqui. Eu vou juntar com essa outra linha e vou dar um nó. Essa parte aqui vai ficar pra trás, então não vai dar pra ver aqui. E pra ficar seguro, eu vou passar aqui por dentro, ó, do nozinho. E vou dar uma cortadinha aqui, tá? Então, ele ficou assim, ó. E agora, nós vamos fazer uma parte aqui com a linha branca, pra gente encaixar no pescoço e costurar no pescoço. Então, aqui, nós vamos fazer uma corrente com 22 pontos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. 22. E agora, nós vamos voltar a partir desse segundo pontinho aqui da corrente, fazendo 21 pontos. Então, nós vamos voltar aqui, ó, fazendo 21 pontos baixos. Eu vou fazer aqui com vocês porque vai ser bem rapidinho. Então, nós terminamos aqui, ó. Eu vou deixar um pouco de linha aqui pra fazer a costura. E agora, a gente vai introduzir aqui na parte de trás o laço, ó. Vou colocar aqui na parte de trás, ó. Vou puxar. Vamos ver se ela vem. Pode puxar com a agulha aqui pra ficar mais fácil. Pronto. Agora sim, ó. Vou botar de novo esse fiozinho rosa aqui pra dentro, que eu acabei puxando ele sem querer. Não era pra eu ter puxado ele. Pronto. Ficou assim, ó. E agora, vai ficar mais fácil da gente colocar aqui na ursinha, ó. Nós só vamos colocar aqui no pescoço, o laço depois a gente acerta. E aqui, nós costuramos, ó. Juntamos as duas partes. Pegando um pontinho de lá. E um pontinho de cá, ó. Vamos reforçar aqui, né, pra não ter perigo de sair. Se você estiver fazendo pra criança, eu acho que o ideal é você dar uma costurinha aqui no meio, né, pra ele não soltar. Como eu já disse aqui, esse daqui eu vou colocar no mobile, lógico, ele vai estar seguro, né, mas ele não vai ser manuseado pela criança diariamente. Então, aqui, ó, você também pode passar aqui no pescoço e dar mais algumas costurinhas. Eu não vou fazer porque eu acho que tá bem seguro assim. E vou puxar aqui pra dentro esse fiozinho branco. E assim ficou o resultado da nossa ursinha, ó. Toda charmosinha, né? Ó, vou virar aqui a parte de trás pra vocês conseguirem ver, ó. Como eu falei, a perninha, ela também, ó, abaixa, porém, né, não está costurado pra ficar mexendo, então, nós vamos deixar ela assim mesmo, sentadinha. E ela ficou toda charmosinha, uma ursinha bem diferente das que a gente vê por aí. E com a combinação da nuvem, né, vai ficar um mobile muito lindo. Então, me acompanhe aqui, que o próximo vídeo será a montagem desse mobile.